Olá, galera! Eu sou a professora Mariana, vou falar aqui com vocês de Direito do Consumidor. Direito do Consumidor é uma matéria gostosa, eu acho que todo mundo consegue se identificar aí um pouquinho, porque todos nós somos consumidores aí, de uma forma ou de outra, né? A gente não tem como fugir aí desse nosso caráter de consumidor. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente acende a luz no nosso quarto, a gente já é um consumidor. E a hora que a gente vai escovar o dente, abre a torneira, sai água, então a gente já é um consumidor. Não tem como a gente sumir aí do direito do consumidor. Tem que aprender, é bom tanto para a tua vida prática, quanto aí para o seu concurso. Então vamos aproveitar que tem essa carga um pouco mais leve e vamos gabaritar aí no dia da sua prova. Eu acho que você tem toda a condição aí de saber tudo de direito do consumidor. Então, vem comigo. Vamos falar hoje aqui de práticas comerciais. Essa é uma das partes mais legais aí que a gente tem do direito do consumidor. Então, hoje a gente vai falar sobre oferta e publicidade, cobrança de dívida, cobrança indevida também, né? E as práticas abusivas dos fornecedores. Então, prepare aí seu caderno que tem bastante coisa para anotar. A oferta. Gente, o que a gente pode falar da oferta? A oferta, ela está prevista no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que eu não trouxer para vocês ali o código do lado, é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque a nossa matéria é essa. Então, basicamente, a gente vai tratar a maior parte do tempo desse código. Mas se for o Código Civil, se for alguma outra lei, eu trago ali do ladinho, tá? Então, não se assusta. Vamos lá, artigo 30. Oferta, então, vai ser toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, que obriga o fornecedor que fizer a veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Opa, é bastante coisa, né, gente? Então vamos aos poucos aqui. A oferta ela tem que ser precisa, ela tem que passar as informações para o consumidor de modo claro, de modo correto. Não pode iludir o fornecedor, tá? Então, o fornecedor que fizer veicular essa oferta, ele vai ser responsável por ela. E a oferta, então, vai integrar o contrato. Ela é a parte ali primeira do contrato, tá? Então, vai integrar o contrato aqui, ó. E já vai ser a primeira parte do nosso contrato aí, da nossa relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor. O artigo 31 também vai tratar da oferta. Vamos lá. Aqui é do CDC. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensiva, ou seja, não pode estar nada escondido com letrinha pequenininha, e em língua portuguesa, que a gente está falando do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, né, gente? Então tem que ser em língua portuguesa, sobre as suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, tem que ter o preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados. Olha aqui, ó, prazos de validade e origem, bem como os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Então, tem que ter o risco, gente. Por exemplo, se a pessoa ela é celíaca, né, tem intolerância a glúten, não pode comer glúten, tem que estar escrito na embalagem, contém glúten, ou então não contém glúten, contém lactose, tudo que puder fazer mal à saúde do consumidor. Lembrem sempre do macete que eu costumo dar para vocês. Falou em defesa do consumidor, pensa na saúde e na segurança do consumidor. Se vai proporcionar algum risco à saúde ou à segurança do consumidor, tem que estar previamente escrito. E esse risco tem que ser pequeno, obviamente, porque se for um risco grande, ele nem pode estar aí no mercado, tanto se for um produto ou um serviço. E o parágrafo único, então, do artigo 31. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. E agora? O que é indelével? Gente, não precisa abrir o dicionário, vamos ser mais prático aqui, vamos lá. Indelével é tudo aquilo que for indestrutível. Por quê?
Porque a gente sabe que quando o produto está refrigerado, ele vai soltar água, então pode ser que a tinta saia e acaba tirando, por exemplo, o prazo de validade ali daquele produto, daquela carne que você queria comprar no mercado. E aí você leva sua carne, que pode estar estragada, porque você não sabe qual era o prazo de validade dela, tá? Então tem que estar sempre de forma ali a garantir a saúde, a segurança do consumidor. Artigo 32, ainda falando sobre a oferta, ó. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Então, olha só, fabricante e importador vão ter que fornecer peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. Por quê? Porque se você compra um carro, você, por exemplo, bateu o carro, você tem que ter, né, algum lugar que você possa comprar uma peça desse carro para repor, para reparar o seu carro, para você continuar usando aquele produto de maneira adequada. Então não pode simplesmente importarem um carro por determinado tempo e de repente tirarem ele ali do mercado, não produzirem mais e os consumidores não terem peças, não terem recursos aí para utilizar o produto pelo tempo que eles esperavam, né? Então é por isso que existe esse artigo 32, para não deixar o consumidor na mão aqui mais uma vez, né, gente? E o parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. E o artigo 33, vamos lá. Em caso de oferta ou venda por telefone, isso aqui tem saído muito aí nas redes sociais, né, gente? Ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. Gente, se a oferta é por telefone, se é pela internet, se é fora ali do estabelecimento comercial, né? Deve constar o nome do fabricante, o endereço na embalagem daquele produto, ou então deve ter um flyer, um panfleto, né, para falar ali daquele serviço, por exemplo, para o consumidor não ser enganado ali, da onde que veio, quem que faz, como que funciona, tá? Então é tudo para passar essa informação para o consumidor. É uma forma aí do fabricante, do fornecedor cumprir com o seu dever de informação. E o parágrafo único do artigo 33. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa para o consumidor. Então, toda vez que for uma ligação para te oferecer alguma coisa, você não pode estar pagando por ela. E o artigo 34, ainda tratando da oferta, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, gente, o que é solidariamente responsável? O consumidor vai poder ir atrás do fornecedor, ele não precisa ir atrás do representante que vendeu para ele, que ele nem tinha o nome, por exemplo. E eles vão responder de modo solidário. O consumidor escolhe de quem ele cobra, né? E cada um pode ter sua quarta parte, mas eles resolvem isso entre eles numa eventual ação de regresso aí. E vamos falar agora assim, ó, da recusa do cumprimento da oferta. A recusa do cumprimento da oferta vai estar no artigo 35 do CDC. Então, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar-se a cumprir a oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha. Olha, gente, o fornecedor veiculou uma oferta, depois ele não quer cumprir. Cabe ao consumidor escolher o que ele vai querer fazer com esse fornecedor. Vamos ver. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, publicidade ou apresentação. Então, pode sim exigir o cumprimento forçado dessa obrigação por parte do fornecedor. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente.
rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, sem deixar de valer aí, né, as perdas e danos. Gente, se você rescindiu o contrato, né, você quer o dinheiro de volta, você precisa ter pago algum dinheiro. Se você simplesmente rescindiu um contrato, não tem como pedir o dinheiro de volta se você não pagou. Mas você pode pedir aí as perdas e danos que houve desse contrato, tá? E a publicidade, então, gente, vamos deixar a oferta um pouquinho de lado e vamos falar da publicidade. A publicidade tem o objetivo de convencer o consumidor a fazer o uso dos produtos e serviços alcançando o lucro. Então, o objetivo da publicidade é o lucro. Ela vai induzir o consumidor a comprar aquele produto ou aquele serviço. Então, ela vai vincular o fornecedor. Aquilo que ele publica, ele tem que fazer cumprir, tá? A publicidade não pode ser enganosa nem abusiva, e a gente já vai tratar desses dois termos aí. E o artigo 36 vai dizer, então, o seguinte, do CDC também. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Gente, a publicidade não pode ser uma coisa que pareça natural, de forma a enganar o consumidor e mostrar ali que aquele produto é bom, que o consumidor não pode viver sem aquele produto, etc. Nas novelas, a gente costuma ver ali nos finais, naqueles créditos, quando acaba a novela, que diz lá merchandising e tem uma marca. Aquilo é uma forma de publicidade que está mostrando para o consumidor que aquele produto daquela marca que está no merchandising, que foi apresentado na novela, por exemplo, ele está mostrando que aquilo é uma forma de publicidade. Não pode ser feito sem informar o consumidor de que aquilo é de fato uma publicidade. Isso principalmente no caso das crianças, né? Porque é muito fácil você conseguir induzir uma criança a querer comprar alguma coisa, né? Convencer a criança de que ela não pode viver sem aquele produto. Então, tudo isso tem que ser regulamentado para que não haja aí uma forma de enganar o consumidor, tá? Em favor do fornecedor. Então, a gente fala aí de publicidade e propaganda, e às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo nome, né? O fornecedor ofereceu ali uma publicidade e propaganda. Não, publicidade para nós do direito é uma coisa e propaganda é outra coisa, gente. Então a publicidade, ela vai ter fins comerciais, ela vai envolver remuneração, ela tem sim a intenção de lucro. E a propaganda, por outro lado, ela vai fornecer para vocês informações de caráter ideológico, político, social, cultural, sem visar o lucro. Um exemplo de propaganda é aquelas campanhas que o governo faz, use camisinha no carnaval e tudo mais. Isso é uma forma de propaganda, porque ele está educando a população, ele está passando aí uma ideologia, né? Uma informação para o consumidor. Ele não está vendendo a camisinha em si, tá? Então, se é uma propaganda de camisinha, ou melhor, uma publicidade, olha a prof fazendo vergonha aqui. Se é uma publicidade de camisinha, vai visar o lucro. Se é uma propaganda de camisinha, é uma propaganda ali de caráter informacional, para educar a população, tá? Não vai poder envolver ali nenhum tipo de marca e etc. Vamos falar agora, então, de publicidade enganosa. E aqui é publicidade, tá, gente? Não é propaganda e não é oferta. Publicidade enganosa, então, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 37, parágrafo 1º, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa. Então, não importa se é só um pouquinho dela falsa, é inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então percebam quanta informação que a publicidade traz, né, para o consumidor. Então ela não pode, em nenhum desses quesitos,
enganar o consumidor. Ela não pode ser assertiva ali quanto à quantidade e ser enganosa quanto à qualidade, por exemplo. Ela tem que ser inteiramente verdade. Senão ela é considerada aí uma publicidade enganosa. E quando que a publicidade é então abusiva? É o artigo 2º é o parágrafo 2º do artigo 37. Me acompanhe aqui. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde e à segurança. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Falou em Código de Defesa do Consumidor, falou de saúde e segurança do consumidor. Tem que prezar por isso toda vez, tá, gente? Então, é abusivo tudo aquilo que for prejudicar o consumidor na sua esfera íntima. Pensa ali, ó, que vai incitar a violência, medo, superstição, a se aproveitar da deficiência de julgamento, né? Se aproveitar ali da ingenuidade da criança, da falta de discernimento da criança, desrespeitar os valores ambientais, etc. E que vá prejudicar de alguma forma a saúde e a segurança do consumidor. Isso vai tornar a publicidade, então, abusiva. Tem que estar bem claro para você o que é abusivo e o que é enganoso na publicidade, para você não errar no dia da sua prova. Então, eu trouxe aqui um parênteses para vocês que tem a ver com essa parte aqui, ó, de perigo à saúde e à segurança do consumidor, que vai estar na Constituição Federal. Vamos perceber aqui o artigo 220, parágrafo 4º. O que ele traz para nós? A propaganda comercial de tabaco, e aqui tinha que ser publicidade, né, gente? Bebidas alcoólicas, agrotóxico, medicamentos e terapias, estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, né, ali daquele artigo mesmo, e conterá sempre que necessário advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Para você que é bem novinho, você não vai lembrar, mas muito tempo atrás, existia propagandas de cigarro, que homens lindos andavam nos cavalos e aqueles homens saudáveis fumando um cigarro de determinada marca. E hoje não. Hoje a gente sabe que por mais que haja esse tipo de propaganda, de publicidade, perdão, ela vai ter que adverter o consumidor ao final de que aquilo faz mal para a saúde, tá? Por quê? Porque tem gente que acha que é lindo, né, fumar e etc, e que nunca vai causar um prejuízo aí à sua saúde, porque ele não foi informado. Mas então o consumidor tem que ter sempre a informação, tem que ser sempre informado diretamente pelo fornecedor, né? Então tem que ter essa advertência aí dos malefícios que o uso daquele produto vai causar ao consumidor. E isso não vai estar escrito no Código de Defesa do Consumidor, ele vem aí da Constituição Federal. E o parágrafo 3º, então, do artigo 37 do CDC, vai dizer o seguinte: para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão, quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou do serviço. Lembram lá que eu falei para vocês há pouco do contém glúten, contém lactose? Se o fornecedor deixar de trazer essa informação, ele vai estar fazendo uma publicidade enganosa por omissão. Então pode ser, né, por comissão ou por omissão, uma publicidade enganosa. Não se esqueçam disso. E o artigo 38 vai dizer que o ônus da prova da veracidade lá da publicidade, para dizer que aquela publicidade é verdadeira, né, o ônus vai ser cabível aí, então, a pessoa que patrocina essa publicidade. No caso, ele mais comum, o fornecedor, tá? Então, quem patrocinou a publicidade é quem
traz a prova no processo de que aquela publicidade é verdadeira. E a cobrança de dívidas, então, gente? A gente sabe que tem muita gente que não paga aí em dia aí suas dívidas. E aí o fornecedor é obrigado a cobrar do consumidor. Mas existem restrições desse direito do fornecedor. Então, a cobrança de dívida é um direito do fornecedor? Sim, é um direito do fornecedor, mas ele não pode expor o consumidor, não pode fazer isso de modo vexatório, humilhante, vergonhoso para o consumidor, tá? E também não pode constrangê-lo ou ameaçá-lo. Isso está previsto no artigo 42 do CDC. E precisa indicar com precisão quem que deve pagar a dívida. Então, quando houver a cobrança de dívida, tem que ser especificamente, né, para a pessoa que deve pagar a dívida. Então, se as pessoas estão atrás, por exemplo, da minha tia para cobrar uma dívida, elas não podem falar comigo, porque quem tem que pagar a dívida é a minha tia. Isso é tranquilo, né, gente? Tem que estar ali, então, indicando o CPF ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Está previsto no artigo 43 do CDC. Vamos para frente, então. Ó. Cobrança indevida. Quando que uma cobrança é indevida? Quando ela se enquadrar ali no parágrafo único do artigo 42 do CDC. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. O que é quantia indevida, gente? É quando aquela dívida que está sendo cobrada do consumidor não tem cabimento, não cabe a ele pagar, ou então nem existiu essa compra, né? Essa relação de consumo para existir uma dívida. Então, essa dívida aí que vai estar sendo cobrada, ela vai ser indevida. E se o consumidor pagar essa dívida, ele tem que efetivamente pagar a dívida indevida para ele poder receber o valor que ele pagou em dobro. Ou seja, ele recebe o valor que ele ganhou, que ele pagou, e mais o mesmo valor para ele, tá? Então vai ser repetição do indébito. Repete aquela dívida que estava errada, tá? Então vamos aqui, ó. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro. Eu disse dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano justificável, tá, gente? Então, se tiver uma justificativa para ter acontecido aquele engano, não tem como o consumidor receber o dobro do valor que ele pagou. Ele recebe simplesmente o valor que ele pagou e que estava errado. Então, aqui eu trouxe um asterisco para dizer para vocês que só vai receber o dinheiro, né, em dobro aquele consumidor que pagar errado, que pagar aquela dívida que não deveria ter sido cobrada dele. Se não efetuou o pagamento de modo errado ali, não tem como receber o valor em dobro, tá? E as práticas abusivas, então, a gente já falou de oferta, de publicidade, de cobrança de dívida, de cobrança indevida, e agora a gente vai para a nossa parte da aula, que vai tratar de práticas abusivas. E isso tudo vai estar previsto no artigo 39 do CDC. Então, vamos a elas. Quais são as práticas abusivas previstas aí no Código de Defesa do Consumidor? A venda casada ou a venda quantitativa. O que é a venda casada, gente? Por exemplo, você vai no cinema e a pessoa do cinema fala que você não pode entrar com alimentos de outros fornecedores, que você tem que comprar sua pipoca e seu refrigerante lá na... Como fala, gente? Perdi o nome. Lá é onde vende no cinema, né? Então, na lanchonete, perdão. Na lanchonete ali do cinema. Então, não pode trazer de fora. Isso é uma prática abusiva. O cinema não pode condicionar a venda do ingresso com a venda da pipoca e do refrigerante, tá bom? Tem que sempre oportunizar que as pessoas tragam alimentos e bebidas de outros fornecedores, para não caracterizar aí uma venda casada.
Então, qual que é a exceção do artigo 41, que vai falar então sobre venda casada ou venda quantitativa? No caso de fornecimento de produtos ou serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preço, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis, tá? Então, essa ali vai ser a exceção à venda casada. Tem que respeitar os limites aí, tá? Eles podem até condicionar ali, por exemplo, tem uma promoção e cada pessoa só pode levar 3 leites condensados, né? Então, como é que vai fazer? Vai uma pessoa e compra um carrinho inteiro de leite condensado. A gente vê que aquilo não é um costume de uma pessoa ou então de uma família, de comer tanto leite condensado. Provavelmente ele vai revender leite condensado, ou então ele tem um restaurante que utiliza muito leite condensado. E aí pode ter essa venda quantitativa. Cada pessoa pode levar 3, por exemplo, né? Então, no caso de acontecer esse serviço aí sujeito ao regime de controle ou de tabelamento de preço, tem que informar o consumidor, tá? Outra forma ali que eu tô me lembrando agora, até parei aqui um pouco, né? Peço desculpa para vocês. Venda casada também, um exemplo bobo para vocês. Às vezes a gente vai fazer curso de inglês, curso, né, de outra língua aí, e a escola condiciona você, a hora que você paga a sua mensalidade, a comprar o livro na própria escola. Você não consegue achar esse livro em outro lugar para vender e a escola tá te cobrando por ele. Então isso também é um tipo de venda casada, tá? Não pode acontecer. É uma prática abusiva e ela não é aceita aí pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então vamos ver mais uma prática abusiva aí. Recusa de atendimento às demandas dos consumidores. O fornecedor não pode deixar de atender o consumidor selecionando sem motivo excepcional. Então não pode haver discriminação, né? Porque você é de determinada cor ou você tem tal orientação sexual, você não entra no meu estabelecimento aqui para jantar, por exemplo. Isso não pode acontecer, você não pode se recusar a atender o consumidor se você colocou um produto ou um serviço aí no mercado de consumo. Letra C aqui, fornecimento não solicitado. Sabe quando você recebe na sua casa cartão de banco que você nunca foi lá abrir uma conta? Ou então você recebe produto na sua casa que você nunca comprou? Tudo isso que você recebe vai ser considerado amostra grátis, tá? Pelo artigo 39, parágrafo único. Mas existe uma coisa, gente. Se o cartão de crédito chegou na sua casa, ele é uma amostra grátis ali de um cartão de crédito. Isso não autoriza você a utilizar o cartão de crédito, porque no momento que você utilizou o cartão de crédito, você está aceitando aí essa prática abusiva, você está realizando então uma relação de consumo aí com esse banco. Então, não use o cartão. Por mais que você não pediu, seja ali uma amostra grátis, não vai usar o cartão de crédito, tá, gente? Mas os outros produtos, né, por exemplo, não tem problema. Se você recebe um colírio na sua casa, se você recebe, gente, não sei agora, algum alimento, né? E aí você pode fazer o consumo, não tem que pagar por isso, porque você não solicitou por esse produto, tá bom? Mais uma prática abusiva aqui, ó, letra D, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, né? Principalmente aí no caso de criança, idoso, olha aqui, ó, tendo em vista a saúde, a idade, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços, tá? Então, acontece muito isso, né? Dos fornecedores se aproveitarem aí do consumidor mesmo, por causa da idade, de condição social, de falta de escolaridade e por aí vai. Então isso não pode acontecer, é uma prática abusiva. E letra E, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então,
Não pode o consumidor ser abusado por parte do fornecedor. Não pode ele ter que arcar com um ônus excessivo para que o bônus seja simplesmente do fornecedor. Letra F. Executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento. Então, se você solicitou um orçamento e o serviço foi simplesmente realizado, ele vai ser uma prática abusiva, porque se você solicita um orçamento, o orçamento tem que ser feito, tá? E aí, existem algumas especificações quando a gente fala de orçamento. O orçamento, pelo artigo 40 do CDC, ele tem que estar especificado lá o valor da mão de obra, valor dos materiais e equipamentos, né, que vai ser utilizado ali para fazer aquele serviço. Vai ter que falar também das condições de pagamento, a data de início e fim dos serviços, porque senão aquele fornecedor ele começa o serviço, pega vários outros e nunca termina o seu. Então, tem que estar ali estipulado o fim do serviço também, quando que o serviço vai ser concluído. O orçamento, ele tem validade de 10 dias, tá? Então, se você pedir um orçamento hoje e daqui 15 dias você resolve dizer para esse fornecedor que você quer aquele serviço, pode ser que aquele serviço já tenha sido onerado por algumas condições aí, né, que às vezes está fora do nosso controle, por exemplo, inflação, aumento do dólar, e enfim. Então, se passou de 10 dias, aquele orçamento já não vale mais, tem que ser feito novo orçamento. E uma vez que o orçamento ele é aprovado, ele vai vincular as partes somente naquilo que está escrito no teor do orçamento. Tudo que for a parte, né, que for realizado e que não tiver no orçamento, vai caber às partes a negociarem aquilo de modo livre. Não vai poder falar que estava no orçamento se não estava, né? Então as partes vão ter que negociar novamente aí. Atenção! Pega uma marca-texto bem colorida, rabisca aí seu caderno do modo que você vai lembrar de olhar isso antes da sua prova. Fica o consumidor isento, inclusive, de qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviço de terceiros não previsto no orçamento prévio. Então, se você contratou o encanador e aí ele precisou de um auxiliar que ele não previu no seu orçamento, você, consumidor, não é obrigado a arcar aí com o valor, né, desse auxiliar se ele não foi previamente avisado a você. Isso está previsto no artigo 40, parágrafo 3º aí do CDC. E tem mais, gente, vamos lá. G. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Gente, então o que acontece? Uma loja ela não pode ter um cadastro, por exemplo, uma lista negra dos consumidores que reclamam dos seus produtos e passar aí para as demais lojas, né, da região. Não pode acontecer esse repasse de informações depreciativas, tá bom? Letra H. Inobservância de normas técnicas, isso é óbvio, né, gente? Se não está ali adequado para estar no mercado de consumo, ele vai estar abusando aí da confiança do consumidor. Recusa de venda de bens ou a prestação de serviços diretamente e à vista. Então, a pessoa fala para você, não, à vista você não pode pagar, tem que parcelar em 10 vezes. Como que não vai poder pagar à vista? Ressalvados os casos de intermediação regulados em lei. Ou seja, se tiver uma intermediação no seu negócio e tiver regulada em lei, essa intermediação, esse modo de fazer a intermediação, aí sim você pode falar que não vai poder pagar à vista diretamente. Mas, a princípio, se você quiser pagar à vista, direto ali para o fornecedor, não tem problema nenhum. Não pode acontecer o contrário. J. Elevar sem justa causa o preço de produto ou serviço. Artigo 39 aqui, né? Inciso 10º. Então, gente, se elevou o preço daquele serviço, por exemplo, é porque aquele serviço tem que ter aumentado sua qualidade, sua quantidade, o serviço tem que estar melhor para a gente poder pagar mais. Senão, não pode aumentar o valor daquele serviço injustificadamente, tá? É sem justa causa. Percebam aqui.
Então, não é porque aumentou o valor lá do seu estacionamento que você paga que você vai lá brigar. Você tem que ver o que aconteceu para eles aumentarem. Tem que ter uma justa causa. Se não tiver nenhuma motivação, aí sim esse aumento vai ser abusivo. K. Inexistência de prazo para o cumprimento de obrigação assumida pelo fornecedor. Então, igual eu falei há pouco, né, ali no orçamento tem que ter o prazo de conclusão do serviço. Então, ó, tem que ter um prazo para cumprir a obrigação assumida pelo fornecedor. Se não tiver, vai ser uma prática abusiva aí. L. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Então, não pode ter um índice de reajuste fora ali dos parâmetros contratualmente estabelecidos. E acabou aí o nosso tópico de práticas abusivas. Por enquanto, é isso, o recado que eu tinha para falar para vocês das práticas comerciais. A gente tratou aqui bastante coisa, ó. Oferta, publicidade, cobrança de dívida, cobrança devida e práticas abusivas. Eu acho que agora você já está com uma noção bem legal aí de direito do consumidor para sua prova, mas não deixa de complementar seus estudos, assista mais vídeos, pega a doutrina, lê jurisprudência, tenha sempre atualizado aí o conteúdo na sua cabeça, não só da minha matéria, mas de todas as outras, que eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova no dia que ela chegar. Se você não me adicionou ainda nas redes sociais, eu tô como Prof. Mariano Moreira Neves. Espero vocês por lá, tá bom? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.